Olá, seja bem-vindo ao Instituto Curso Solidário. Meu nome é Ednei, sou professor de administração e hoje nós vamos conversar um pouco em relação à administração da produção. Então eu te convido a ficar conosco, a acompanhar esse vídeo até o final. Nós teremos ao final dele também um vídeo explicando um pouquinho alguns passos ali da vida de Henry Ford. É um vídeo importantíssimo onde nós vamos contextualizar a teoria que nós vamos tratar com a prática e também fazer algumas reflexões em relação de que forma isso pode acontecer na sua vida como empreendedor. Bom, inicialmente eu queria aqui só contextualizar, porque a administração da produção ela existe há muito tempo. É uma das ciências mais antigas da administração. Então, por exemplo, quando os monumentos como a Pirâmide do Egito, tudo isso teve que ter um gerenciamento da sua produção. Então, ao longo do tempo, claro, nós tivemos ali vários teóricos que trouxeram várias evoluções para a administração geral, como Taylor, também Henry Ford ali na administração clássica, junto com Fayol. Então, nós tivemos também as outras abordagens, como a abordagem humana, estruturalista, sistêmica, contingencial. Então, tudo que acontece ao longo da nossa administração geral é fruto do que acontece no mundo real. E um dos princípios é que a administração da produção ela tem uma grande ligação com o mundo real, certo? Então, bom, vou colocar aqui um PDF para ficar mais fácil da gente caminhar com a nossa matéria. E aqui já fica um pedido para que você inscreva-se em nossas redes sociais, tá bem? Aqui do Instituto Curso Solidário. Bom, o primeiro passo é o seguinte, nós vamos aqui partir do zero, começar com a teoria e depois nós vamos aproximar o máximo da prática para que possa colaborar com o sucesso do seu negócio. Primeiro que a administração da produção, ela tem como objeto de estudo a maneira como a organização realiza o seu processo de transformação. E aí, quando nós falamos disso, nós estamos naturalmente falando de quê, gente? Da gestão por processo. Gestão por processo que foi iniciada ali ainda durante o período clássico, né, que aborda o período científico de Taylor e o período clássico de Fayol, onde nós tivemos ali uma divisão das tarefas, uma divisão das atividades. Então, nós temos aqui uma citação de Slake que diz que a administração da produção é, acima de tudo, um assunto prático que trata de problemas reais. E esse ciclo aqui que nós colocamos, ou seja, esse fluxo aqui, uma apresentação, uma representação gráfica, ele traz uma entrada, uma transformação e uma saída. E aí eu vou trazer para mim aqui novamente o vídeo só para contextualizar o que eu coloquei na tela. Porque quando nós pensamos em entrada, transformação e saída, automaticamente nós estamos falando de gestão por processo. Então, a tua rotina diária de levantar, de tomar café, de se preparar para ir para o trabalho, ir para a escola, naturalmente você segue um fluxo de atividades, ou seja, dentro dessas atividades nós temos várias tarefas e de mesma forma as empresas elas necessitam, mesmo que de forma informal, estabelecer um fluxo de trabalho, porque se não tiver um fluxo de trabalho, os colaboradores não vão saber o que é necessário fazer para que dê certo. Então, o primeiro passo é que a administração da produção ela vai se apoiar muito mesmo na gestão por processo. E o alicerce, a primazia de onde que surgiu a administração voltada ali para a gestão por processo, surgiu na época de Taylor, onde ele começou a estudar os tempos e movimentos e fazer uma divisão das tarefas, tendo aquela ideia do homem médio, tentando não adaptar a máquina para o trabalhador, mas trazer o trabalhador que se adaptasse àquela máquina. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Agora eu vou voltar aqui o slide, só para a gente avançar aqui na parte teórica e chegar o quanto antes à nossa parte prática, tá joia? E aí nós temos aqui, voltando para a gestão por processo, os três processos, ou seja, nós temos ali, se estivéssemos aqui falando de uma cadeia de valor, nós iríamos ter os processos finalísticos, de suporte e de gestão. Os processos finalísticos são aqueles que estão ligados diretamente à produção de um bem ou de um serviço. Já os processos de suporte são aqueles, por exemplo, RH, contabilidade, a parte financeira, que vão dar suporte para que os processos finalísticos aconteçam.
E nós temos os processos de gestão. Por exemplo, uma consultoria em gestão por processo, que você tem ali dentro da tua empresa, por exemplo, a figura de um escritório de processo. Naturalmente, ele vai colaborar e ele vai ter processos de gestão, assim como objetivos estratégicos voltados para a gestão do negócio. Agora, Slaker, ele traz para nós 3 funções que são funções básicas, que é a função do marketing, a função do desenvolvimento do produto e também a função da produção em si. Novamente eu vou voltar a tela para mim aqui, porque é o seguinte, é muito comum as empresas entrarem no mercado, começarem a ganhar dinheiro e depois vem a concorrência e naturalmente faz com que essa empresa passe por dificuldade até chegar a um ponto que no ciclo do produto, o seu produto seja descontinuado. Então, gente, por que isso acontece? Se nós pensarmos que Slaker está colocando para nós aqui 3 funções básicas, ou seja, o marketing, porque o marketing vai fazer com que você entenda qual é o seu produto e onde está o teu cliente, ou seja, você não vai sair fazendo publicidade ou divulgando ou até fazendo network com o mundo inteiro. Então você vai ter que ter um extrato da sociedade que são clientes ou potenciais clientes do teu produto. E o marketing ele vai naturalmente linkar. Ele vai conectar o que está sendo produzido pela administração da produção com o seu cliente. Inclusive o marketing ele engloba também a parte de vendas. Agora, se estivéssemos aqui falando de marketing, nós iríamos falar assim, o marketing é uma orientação para atender uma necessidade ou um desejo do teu cliente. Perfeito. Então, essa orientação ela é feita levando em consideração o cenário, o público-alvo e também o que está sendo desenvolvido pela empresa. Então, uma das funções centrais é justamente o marketing. A outra função central é a administração da produção, que vai trazer também conhecimento de logística. Vou te dar um exemplo. Se você tem uma cozinha industrial e você tem ali 5 carros, um caminhão, mais 4 fiorinos, você vai ter um custo alto de manutenção dos veículos, pagamento de impostos, também relacionado à própria limpeza desses veículos, assim como colaboradores, motoristas, ajudantes, enfim. O teu custo de logística vai ficar caro para você fazer a entrega do teu produto. Agora, se você tem poucos clientes e uma quantidade muito grande para entregar, você vai ter condição de reduzir o teu custo. Reduzir o teu custo de operação, ou seja, ao invés de trabalhar com 4 fiorinos e um caminhão, você pode trabalhar com um caminhãozinho. Quando eu falo caminhão aqui, gente, é um caminhão pequenininho, tá? Um caminhãozinho aí da Hyundai, por exemplo, uma coisa pequena. Então, se você tem condição de reduzir o teu custo, naturalmente vai te sobrar mais dinheiro. Então, por isso que Slaker trouxe ali a figura do marketing, que eu expliquei. Eu estou falando aqui da segunda, que é a administração da produção. Mas nós temos uma outra terceira que não pode ser negligenciada, que é a questão do desenvolvimento do produto. Porque mesmo que você esteja ganhando dinheiro, se você não continuar a desenvolver novos produtos, a concorrência vai olhar para você e vai falar o quê? Poxa, esse segmento de negócio está dando dinheiro, eu vou entrar. E você pode ter certeza que se você tiver sucesso, outras pessoas vão querer entrar no mesmo ramo, às vezes até ao lado do teu negócio, justamente para roubar um pouco dos teus clientes, conquistar outros clientes e ter mais sucesso que você no mercado. Tá joia? Vou voltar para o slide para a gente continuar aqui de forma mais prática possível. Então, tentei explicar para você aqui de forma muito breve que nós temos 3 funções centrais, a função de marketing, a função de desenvolvimento do produto ou do serviço, e também a função de produção. Agora nós vamos pensar no seguinte, dentro dessas 3 funções nós temos o marketing, que dentro aqui, por exemplo, de uma empresa que é um provedor de internet, nós podemos dizer que o marketing vai trabalhar aqui para prover esses serviços, né? E do ponto de vista de desenvolvimento ele vai criar novos serviços e de produção ele vai manter a internet. Se fosse uma cadeia de valor, ele iria entrar aqui na parte de marketing com propaganda e material promocional, na parte de desenvolvimento, criando novas receitas, melhorando a decoração, ou às vezes até a própria embalagem, e na parte de produção, fazer o que foi trabalhado aqui no desenvolvimento. Então, de fato, vai ser feito aquele prato que está no cardápio, certo? E daí por diante. Bom,
que acontece? Nós temos um cenário que nós tivemos vários desenvolvimentos ao longo da nossa história. A administração geral, ou seja, a evolução da administração geral, seguiu também esse desenvolvimento. Partindo aqui para a administração da produção, que também pode ser chamada de gestão das operações, nós temos aqui o seguinte: lá na antiguidade, nós já tivemos ali vários empreendimentos que foram sucesso e existem até hoje, por exemplo, a pirâmide do Egito. Agora, vários projetos foram descontinuados. Então, nós temos projetos que deram certo e projetos que foram descontinuados. Por exemplo, nós temos aqui a figura da Torre de Babel. Bom, passando, nós tivemos o início ali da nossa administração geral, que ela parou de ser empírica e passou a ser algo científico. E nós temos aqui principalmente dois teóricos, Taylor e Fayol. Taylor, que é um norte-americano, e Fayol, que é um francês, que trabalharam muito para aumentar a eficiência, ou seja, gerar mais lucros, mas trabalhando por uma visão oposta. Então, enquanto Taylor tinha uma visão de baixo para cima, inclusive tem ali os seus 14 princípios, Fayol teve uma visão de cima para baixo, no sentido de organizar a hierarquia, organizar através de organogramas e daí por diante. E nesse mesmo período, ou próximo desse período, nós temos aqui a figura de Ford, que foi extremamente importante para o desenvolvimento, principalmente da indústria automobilística. Vou voltar para mim aqui de novo para contextualizar. O que acontece? Henry Ford, ele foi de uma família bem estabelecida, família de fazendeiros, só que ele tinha uma predisposição para trabalhar com máquinas. Então, o Henry Ford começou a estudar, começou a consertar ali até relógios, até chegar a um ponto que ele conseguiu desenvolver de forma mecânica, ou seja, motorizada, um quadriciclo. E a partir disso, ele começou a trazer investidores para crescer esse negócio, chegando a um ponto que ele alcançou a liderança de mercado na produção do seu automóvel de forma padronizada. Ele padronizou todas as peças. Então, assim, para o momento histórico foi um enorme avanço, tanto que as demandas, as vendas eram muito grandes, ele não conseguia nem atender todos os clientes. Mas, ao mesmo tempo, ele conseguiu progredir, conseguiu ter a padronização da forma de executar e também a padronização de peças, chegando a um ponto que o salário do operário que trabalhava com Ford, ele foi assim triplicado. Então, algo que ocasionou mais de 10 mil pessoas no pátio da empresa tentando um emprego. Porém, para o momento que o consumidor queria era um carro que pudesse transportá-lo, era excelente. Só que para os dias de hoje, já não seria o mais viável, porque hoje existe a questão da diversificação. Então, às vezes, algumas pessoas gostam de um carro de um jeito, outros gostam de um jeito, alguns gostam de um carro track, mais voltado aí para a estrada de chão, outros não, gostam mais de um carro muito confortável internamente, mais espaçosos, né? Então, o que aconteceu é o seguinte: Ford teve um cuidado muito grande com a produção. A parte de marketing, nós já tínhamos uma demanda ali crescente, porém, Ford não trabalhou com o desenvolvimento do produto. E foi onde ele deu oportunidade para que os seus concorrentes crescessem e dominassem, ou seja, liderassem o mercado automobilístico nos Estados Unidos. Eu vou colocar um videozinho bem curtinho, nós fizemos alguns cortes, mas aqui também na descrição do vídeo você vai encontrar também o crédito, né, gente? Quem que produziu esse vídeo. Mas é um vídeo que vai sintetizar muito bem o que eu estou te colocando. Nós temos ali 3 funções centrais. E no meu ponto de vista, Ford negligenciou o desenvolvimento do produto, certo? E além disso, no vídeo vai ser possível você fazer ali várias reflexões do tipo: poxa, eu tenho interesse em iniciar um negócio, mas não tenho recurso. É possível conseguir um investidor para colocar valor financeiro para que esse negócio aconteça? É possível. Mas quais são os cuidados que você precisa ter? Porque são 2 situações que você pode ter problema em sociedade. Uma é quando o negócio está muito ruim e outra é quando está muito bom. Quando está muito ruim,
todo mundo quer tirar o seu corpo fora e deixar com que a outra parte arque com o prejuízo. E quando está muito bom, dando muito dinheiro, você tem que tomar cuidado. Ainda mais se você for pequeno, se você tiver entrado com capital intelectual, porque existe uma grande tendência para que aquelas pessoas que tenham colocado recurso te convide a sair do negócio. Então fica aqui a dica, e esse vídeo do Ford que eu vou colocar agora, ele é muito interessante até para que você reflita um pouco e veja a importância de trabalhar marketing, administração da produção e também o desenvolvimento do produto para que a concorrência não venha atrapalhar os seus negócios. Então espero que você goste do vídeo e fica aqui já um pedido para que você faça a sua inscrição nas nossas redes sociais para que possamos aqui colaborar, gerar vídeos de qualidade para que possa te ajudar a empreender e empreender cada vez melhor. Espero que goste do vídeo. O papel de Henry Ford no mundo do automobilismo começou a passos lentos. Durante seus horários livres, ele construiu seu primeiro veículo, que não precisava de um cavalo para ajudar na locomoção. Era apenas um quadriciclo, mas foi um quadriciclo que serviu como alicerce para o futuro. Um futuro marcado por motores mais potentes, métodos revolucionários de produção em massa e a primeira linha de montagem móvel de automóveis do mundo. Em seu tempo livre, ele conseguia se dedicar a alguns dos seus experimentos envolvendo gasolina, o que culminou, em 1896, na conclusão de uma espécie de carruagem sem cavalos, movida pelo combustível. Uma carruagem que recebeu o nome de quadriciclo Ford. Ela era feita com uma leve estrutura de metal, 4 rodas de bicicleta e um motor de 2 cilindros e 4 cavalos de potência. Um projeto promissor, mas que Henry estava ansioso para melhorar. E foi com essa determinação de aprimorar o protótipo que ele decidiu vender o quadriciclo para dar início à construção de outros veículos. Os 7 anos seguintes foram um tanto quanto tumultuados para a Ford. Atraídos pelo quadriciclo, investidores apareceram apoiando as ideias do protagonista da nossa história, sendo que alguns até fizeram parte da Detroit Automobile Company, uma das primeiras fabricantes de automóveis dos Estados Unidos. E, claro, fundada por Henry Ford em 1899. 2 anos depois, em 1901, a empresa se transformou em Henry Ford Company, com Henry trabalhando como engenheiro-chefe. Só que os sócios de Ford estavam ansiosos para engatar logo um carro de passageiros no mercado. E a incessante necessidade do agora empresário de melhorar seus produtos e a tecnologia estavam deixando seus parceiros frustrados. Descontente com os rumos que a empresa estava tomando, Ford deixou o projeto em 1902 e fundou a Ford Motor Company, um ano depois. E o que um dia foi Henry Ford Company acabou se transformando na Cadillac Automobile Company. Mas isso não vem ao caso. O que você precisa saber é que a Ford Motor Company começou com $28 mil em dinheiro e 21 mil em fundos de outros 10 investidores, entre eles parentes, amigos e contatos comerciais de Henry e Alexander Malcolmson, um negociante de carvão de Detroit que entrou no projeto como parceiro do empresário. Bom, a partir desse momento no tempo, as coisas começaram a caminhar um pouco mais rápido. Por exemplo, cerca de um mês depois que a nova empresa foi criada, foi montado o primeiro carro Ford, com 2 cilindros e 8 cavalos de força. O veículo passou por um processo comum para outros automóveis na época, a construção manual. Poucos carros eram montados por dia, normalmente com grupos de 2 ou 3 funcionários após receberem as peças feitas por outras empresas. Mas é como eu te falei, Ford sempre buscava melhorar.
E foi essa dedicação para a produção de um veículo acessível, de confiança e eficiente que resultou no modelo T, lançado em 1908. Ou melhor, Tin Lizzie, como foi apelidada a criação. O público gostou tanto do carro que Ford não conseguiu atender todos os pedidos que chegaram nos meses seguintes. Para continuar crescendo, o empresário deu início a algumas das técnicas de produção em massa que transformaram a indústria e se tornariam conhecidas como Fordismo. Grandes fábricas, linha de montagem móvel, peças trocáveis e padronizadas são alguns dos destaques desse momento. Tudo isso, somado ao trabalho de milhares de trabalhadores, transformaram a produção de automóveis em uma produção em massa. Naquele momento, o tempo para produzir um veículo tinha caído consideravelmente e os custos continuaram baixos. Era lucro atrás de lucro. No ano de 1914, Ford ainda se destacou por quase dobrar o salário dos funcionários em relação ao padrão estabelecido até então. Antes, os trabalhadores recebiam $2,34 por 9 horas trabalhadas diariamente. Depois da mudança, eles passaram a receber $5 por 8 horas de trabalho diário. No dia seguinte, ao anúncio da novidade, cerca de 10 mil pessoas se candidataram ao emprego na fábrica de Ford.